Saudações, alunos! Estamos aqui de novo reunidos para mais uma aula de História da segunda série do Ensino Médio, aula de número 64, em que nós vamos dar continuidade ao estudo aí do fim do trabalho escravo no Brasil. O que a gente viu nas aulas passadas? Nós acompanhamos o crescimento do movimento abolicionista no território brasileiro. As pressões nacionais e internacionais que o Brasil estava sofrendo pelo fim do trabalho escravo e também as principais estratégias e os principais líderes desse movimento que defendia a abolição da escravidão. O que nós vamos ver então na aula de hoje? Nós vamos entender as consequências de todas essas pressões e movimentos internos e externos que aconteciam no Brasil, quais foram as consequências para a política. E vamos também tentar compreender a situação em que esses ex-cativos ficaram após a abolição da escravidão. Vamos para o nosso probleminha da aula de hoje? É uma data bastante comum, muita gente já sabe que o 13 de maio de 1888 é o dia que foi assinado a Lei Áurea, a lei que colocava fim ao trabalho escravo no Brasil. Desde 1890, ela era considerada um feriado nacional. Era um dia de feriado por causa dessa lei. Mas depois ele foi revogado em 1930, através de Getúlio Vargas. Deixou de ser feriado, mas ainda se tornava uma data muito importante de celebração. Mas em 2003 foi criado um outro dia, o Dia da Consciência Negra. Em alguns estados, esse dia em algumas cidades, esse dia é considerado feriado, inclusive. E daí vem a pergunta aqui, essa data é no 20 de novembro de 1695, que homenageia justamente a morte dessa resistência do Zumbi de Palmares. E vem a minha pergunta para vocês, qual então dessas datas seria melhor para celebrar o fim da escravidão brasileira? Por que ter duas datas diferentes? Porque elas têm dois significados diferentes. Se a gente for olhar o dia 13 de maio, é considerado por muitos membros do movimento negro como uma data em que a princesa Isabel concedeu a liberdade, pela vontade dela, ela concedeu a liberdade para os africanos no Brasil. Mas isso aí simboliza quase que uma caridade que ela fez, e não simboliza toda a história de luta e resistência que essa população teve ao longo de todo o período que o Brasil teve trabalho escravos. Por isso eles consideram que seria melhor para eles, por uma questão de orgulho deles, uma data que celebrasse essa resistência. A data escolhida foi a data da morte do Zumbi de Palmares, foi um dos maiores líderes quilombolas que aconteceu no período colonial. Eles acreditam que isso aí mostra a busca deles pelo direito à dignidade. Por isso tem essas duas datas. Uma que seria a concessão dela e outra que seria justamente motivado pela resistência e o esforço dessa população. Vamos relembrar, na década de 1880 houve um grande crescimento do movimento abolicionista no Brasil. Esse crescimento ocorria tanto internacionalmente, por pressões e de pensadores, filósofos que discutiam isso, como também de economistas e diplomatas, como também internamente através aí das sociedades abolicionistas que se espalhavam pelo território brasileiro. O fim da Guerra Civil Americana, com a subsequente abolição da escravidão nesse país, em 1865, fizeram o Brasil o último país ocidental a manter essa forma de trabalho. Isso aí vai pegar muito mal para o governo brasileiro. Quais vão ser as reações que vai ter na política? Os fazendeiros já vão começar a perceber que vai haver essa mudança. Em algum momento, o Brasil vai ter que abolir a escravidão. Por causa disso, eles já vão propor uma abolição lenta e gradual do trabalho escravo no Brasil. Para assim eles conseguirem desenvolver novas estratégias de trabalho, talvez trazendo imigrantes europeus, ou conseguindo outras formas de trabalho para substituir o trabalho escravo. Essa elite econômica procurava poder, assim, fazer uma lenta substituição da força de trabalho e pretendia ser indenizada pelos escravos libertados. Como assim indenizado? Vamos lembrar que, antes do fim da escravidão, um escravo era uma propriedade, ele era comprado. Então, você comprar um escravo podia ser até um investimento. O que eles queriam, esses ricos fazendeiros? Que então, se fosse para libertar os escravos, que o governo comprasse de volta os escravos, para que assim eles não tivessem esse prejuízo. Então, essa era a indenização que eles estavam pedindo. Essa campanha abolicionista ela vai começar a ter sucesso a partir da Lei do Ventre Livre,
de 1871, que ela vai ser patrocinada pelo Visconde do Rio Branco e estabelecer que qualquer filho de escravo nascido a partir da data dessa lei seria considerado livre. Porém, ela estabelecia que para ser libertado, o senhor receberia ou uma indenização de 600 mil réis do Estado, ou, caso o governo não pagasse, essa criança ela ainda ficaria na fazenda e trabalharia até os 21 anos de idade, só sendo libertada depois dessa idade. Ou seja, ela ainda ficaria como escrava até isso. É uma lei que começou fazendo alguma coisa? Na prática não fez nada essa lei. Por quê? As certidões de nascimento dos escravos passaram a ser alteradas para datas anteriores à da lei. Eles começaram a fazer essa fraude. E o Estado não pagou nenhuma indenização para libertar esses escravos. Nenhuma indenização foi paga. E as libertações só começariam, então, se você for pegar a data que essa lei foi promulgada, os primeiros a serem libertados por essa lei, quando tivessem 21 anos de idade, só começariam a ser libertados em 1892. Só que antes disso aí já vai ter outras leis aí que vão se anteceder a ela. Na prática, essa lei do ventre livre não libertou ninguém. Aí vai vir uma outra lei, a lei do sexagenário. Essa lei vai ser promulgada em 1885 e ela estabelecia que a liberdade para todos aqueles escravos que chegassem aos 60 anos de idade. Olha a idade que você precisava chegar para poder ser libertado. E não era tão fácil assim. Depois que você chegasse aos 60 anos de idade, você teria que prestar 3 anos de trabalho para indenizar o teu patrão. Já não bastava você trabalhar 60 anos, dar lucro para ele por 60 anos, você ainda tinha que indenizar ele mais 3 aninhos. Tá? Também declarava uma multa de 500 a 1.000 réis a quem acolhesse escravos foragidos, ou seja, deixava mais duro a pena para aquele que ajudasse um escravo que estava fugido da fazenda. Qual foi o resultado dessa lei? Era raro um escravo africano chegar à idade de 60 anos. Era raro até para a elite branca no Brasil chegar a essa idade de 60 anos. Não era todo mundo que conseguia isso. Na prática, ninguém foi libertado. Porém, houve um aumento do movimento abolicionista em auxiliar nas fugas em massa dos escravos. Tá? Apesar da lei deixar mais dura a pena de quem ajudasse esses escravos, o movimento abolicionista vai ir mais firme em cima. Na prática, então, essa lei acabava não libertando ninguém, porque simplesmente os escravos raramente conseguiam chegar a essa idade tão avançada. Então vamos para o nosso primeiro quiz da aula de hoje. Quando se fala das leis abolicionistas decretadas no intervalo de tempo entre 1850 e 1888, referimos-nos especificamente às A. Lei Saraiva e Eusébio de Queiroz, B. Lei Eusébio de Queiroz e Ubil Aberdim, ou letra C. As leis do ventre livre e do sexagenário. Vocês vão ter um tempinho aí para pensar e eu já volto com a alternativa correta.
Responderam? Vamos aproveitar sempre esse momento para lembrar vocês de acessar o seu Google Class, responder lá a atividade obrigatória da aula de hoje, para assim garantir a sua presença na aula. E sempre, é claro, entre em contato com o professor de vocês para tirar qualquer dúvida sobre isso. E a resposta correta nesse quiz? Letra C, a lei do ventre livre e a lei do sexagenário. Duas leis que parecem até uma proposta de mau gosto, porque fazer uma lei que não liberta ninguém e que coloca condições tão complicadas ainda, mas já mostrava uma tendência do parlamento brasileiro em ir em direção à abolição da escravidão, mas de maneira lenta e gradual. Certo? E o exército, como que vai ficar com essa situação? Bom, gente, era muito comum os fazendeiros recorrerem ao exército para que eles trabalhassem como capitães do mato. Um capitão do mato era aquele que ele ia perseguia o escravo foragido, recapturava esse escravo, trazia de volta para o fazendeiro e ganhava uma recompensa por isso. Então isso aí era uma profissão que tinha até na época. E era comum que eles recorressem ao exército. Porém, gente, após a Guerra do Paraguai, em que houve um grande corpo de soldados do exército que eram ex-escravos, o exército começou a mudar de ideia, porque ele viu aqueles escravos sangrando, defendendo a pátria, lutando e morrendo junto com eles. Então, a partir de 1887, o exército declara que eles não vão mais trabalhar como capitão do mato, eles não vão ajudar a recapturar escravos. Eles vão fazer essa declaração. Veja, o exército aí está se tornando abolicionista também. Mas em 1888, numa sessão solene, no dia 8 de maio, o parlamento brasileiro aprova a Lei Áurea, a Lei de Ouro. É a lei que vai declarar extinta a escravidão no Brasil. E, bem importantezinho, ela não indenizava nem os donos de escravos, e ela também não indenizava os escravos. Então, ela simplesmente vai libertar os escravos, nem o escravo vai ganhar nada com isso, nem o fazendeiro vai ganhar nada com isso. Ah, professor, mas você falou que é 13 de maio a abolição da escravidão? Sim, porque a lei, após ser aprovada, ela precisava ser sancionada, assinada pela princesa regente do Brasil, que era a dona Isabel. E ela assinou essa lei no dia 13 de maio de 1888. A lei ela só entrava em vigor depois que o rei, ou no caso aqui a princesa regente, realmente assinasse. Por isso que é o 13 de maio, essa data da abolição da escravidão no Brasil. Qual vai ser o resultado que isso vai ter? Bom, a Lei Áurea vai conseguir, ela funcionou. Acabou o trabalho escravo no Brasil. Porém, grandes partes dos fazendeiros escravistas ficaram inconformados de não terem direito à sua indenização. Passaram, então, a questionar a monarquia brasileira e passaram aí a começar a defender ideias republicanas. Se o fazendeiro perdeu a propriedade do escravo, a monarquia agora perdeu o apoio dos fazendeiros. E a vida dos recém-libertos? O que aconteceu com esses escravos depois da liberdade? Foi bastante complicado para eles. Em muitas áreas rurais, parte dos libertos permaneceram nas fazendas e negociaram com seus antigos donos salários, parcerias e o direito de ter ali uma própria roça. Então eles continuaram trabalhando na fazenda. E demorava muito tempo até esses fazendeiros se acostumarem que esses trabalhadores não eram mais escravos. Então eles ainda estavam sujeitos a abusos de capatazes. Outra parte desses escravos migrou para a cidade, onde era muito difícil conseguir empregos estáveis e eles competiam com a mão de obra dos imigrantes europeus. Então também não era uma situação muito confortável para eles. E o Brasil vai desenvolver a sua própria teoria racial. O racismo, que a gente chama de racismo à brasileira, que não é um racismo declarado, é um racismo disfarçado, silencioso, implícito, que também tornava a vida desses escravos bastante difícil. Apesar disso, eles procuraram sobreviver. Eles se organizaram em sociedades de ajuda mútua, fizeram clubes de lazer para eles, fizeram várias construções o qual eles pudessem se ajudar ou ter aí uma melhor condição de vida. E as escravas e as mulheres, como que ficaram nessa situação todas? As recém-libertas. Bom, a situação delas era ainda pior. Certo? Nesse contexto, era muitas vezes a mulher negra, já que o homem não conseguia um emprego estável, era muito comum que elas
acabasse se tornando a principal fonte de renda da família. Fazendo o quê? Cozinhando na casa de ricos, lavando, passando na residência de homens brancos, vendendo quitutes nas feiras, aí por diante. E elas acabavam se tornando, então, a grande fonte de renda da família. Então elas tinham que trabalhar, cuidar das moradias, cuidar dos filhos. Elas acumularam muito mais funções do que elas tinham antes. Então também não foi um começo muito fácil para elas. E vamos então para a nossa última atividade da aula de hoje, certo? Em que eu trago um textinho aí do Gilberto Gil, em que ele escreve: mesmo depois de abolida a escravidão, negra é a mão de quem faz a limpeza, lavando a roupa encardida e esfregando o chão. Negra é a mão da pureza. Negra é a vida consumida ao pé do fogão. Negra é a mão que nos preparando a mesa, limpando as manchas do mundo com água e sabão. Nesse texto aí, ele vai descrever aí uma situação. E eu pergunto a vocês, as ações desempenhadas pelos negros no verso dessa canção tornaram-se comuns no Brasil. Entre outras coisas, por quê? Aí nós vamos ter aí 3 alternativas para vocês lerem, prestarem atenção, pensarem bastante, e eu já retorno com a alternativa correta para vocês.
Respondido, meus alunos. Então, quais eram as nossas alternativas para a pergunta? Nós tínhamos a letra A, em que ela dizia: a Lei Áurea previa aos alforriados que seria garantido com exclusividade o exercício de profissões que demandassem de habilidades manuais, em face de que esses africanos não tinham interesse pela ciência. A letra B, ela falava para a gente que a abolição da escravidão se fez sem a preocupação política de garantir ao povo negro acesso à cidadania plena e sem garantia de condições para a conquista da igualdade intelectual. E a letra C, ela mostra que estudos antropológicos de grandes universidades demonstravam que a habilidade manual era inerente ao povo negro, ou mesmo crioulo e mestiço nascido no Brasil. Conseguiram entender bem as alternativas? A correta era a letra B. A abolição da escravidão fez sem uma preocupação política de garantir ao povo negro acesso à cidadania plena e sem a garantia de condições para a conquista da igualdade intelectual. Inclusive, eu gostaria de lembrar a vocês que a alternativa C, estudos antropológicos de grandes universidades, ela justamente representa uma coisa que a gente já estudou em aulas anteriores, que era o racismo científico, aquelas teorias que tentavam rebaixar uma população sobre a outra, que é uma falsa ciência, ela não tem nenhuma base, nenhum critério científico. Enquanto a alternativa A, ele também acaba colocando um pouco desse racismo científico, ele fica falando que o negro não teria interesse. Vamos lembrar que André Rebouças era um engenheiro. Vamos lembrar que Luiz da Gama foi advogado. Certo? Então, essa população, eles exerciam atividades intelectuais mesmos. Inclusive, eles através da atividade intelectual, que eles vão ser contra a escravidão no Brasil. Mas vamos lembrar que a Lei Áurea também não agradou a todos. Por um lado, a Lei Áurea encerrava o trabalho escravo no Brasil, o que é algo muito bom. A Lei Áurea não agradou os fazendeiros porque esses não receberiam nenhuma indenização do investimento que eles gastaram na compra dos escravos. E a Lei Áurea também não agradou o movimento abolicionista porque os escravos também não receberiam nenhuma indenização. Era uma lei que encerrava esse assunto, isso é bom, mas que conseguiu desagradar os dois lados da balança aqui também. Isso vai gerar consequências graves aí para o governo imperial brasileiro. Então, o que nós vimos na aula de hoje? O lento e gradual processo legislativo, aquelas leis, pouco a pouco, que avançavam para uma abolição da escravidão no Brasil. E também vimos aí as consequências da abolição da escravidão para a população dos alforriados no território brasileiro. Então, gente, concluindo a aula de hoje, eu quero agradecer a todos vocês por terem assistido essa aula e até a próxima, gente!